Salve, salve galera, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do High Class. Como prometido, agora a gente vai para a parte 2 do vídeo, onde eu vou falar sobre o Bass Mint, que é um plugin da Plugin Alliance. Na verdade, a Plugin Alliance é uma união, né, de várias marcas de plugins, e esse plugin, na verdade, é da Unfiltered Audio. A gente vai colocar o link aí na descrição para vocês darem uma olhada lá no plugin, e eu vou fazer um tutorialzinho, vou explicar do mesmo jeito que eu fiz com o Better Maker. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o Bass Mint, porque ele é um processamento legal. Não tem tantos plugins que fazem o tipo de processamento que ele faz, que é o processamento de grave, que é aquele que você consegue adicionar graves e esculpir o grave. A gente tem o Voice of God, que é o mais usado, né? Na minha opinião, acho que é o melhor que tem nessa linha de acrescentar subgrave em materiais que já tem o grave. Ele até consegue colocar um pouco de grave em coisas que não tem muito, mas funciona mais quando já tem o grave. Tem também alguns plugins da Waves que fazem isso, o famoso Max Bass que fazia isso. E esse é um pouco diferente, ele tem algumas coisas, alguns parâmetros que a gente pode esculpir legal o grave. Eu tenho uma basezinha de Tech House aqui, eu vou colocar no Kick um Bass Mint para a gente ver o que a gente consegue fazer com ele. Eu vou explicar também os parâmetros que a gente tem para usar. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou abrir aqui um Bass Mint. Eu tenho uma base aqui de Tech House que eu fiz só para mostrar para vocês isso. Vou dar um play aqui para a gente ouvir. O que ele tá só um samplezinho seco. Eu vou colocar um Bass Mint para a gente dar uma olhada e eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Tá aqui Unfiltered Audio, Bass Mint, essa é a cara do Bass Mint. E o Bass Mint funciona assim, eu vou solar o kick aqui, vou colocar primeiro o kick sem nada, ele não tá fazendo nada no momento, vou até pôr bypass aqui pra gente ouvir o kick sem ele. Beleza, agora eu vou explicar os modos que a gente tem no Bass Mint para a gente poder fazer o processamento de grave. Primeiro, a gente tem um cutoff, que esse cutoff ele funciona assim, tudo que está para cima desse cutoff ele vai aplicar o efeito do Bass Mint. O strength é o quanto de efeito que a gente quer que seja aplicado nesse sinal, no que a gente colocar, né? A gente tem um soften, que é um low cut, que ele, quanto mais você vai colocando, eu vou mostrar para vocês, ele é como se tivesse um high pass filter. A gente tem um shelving também, que a gente consegue aumentar e abaixar. E a gente tem esse clarity. O clarity, normalmente o grave ele tem uma região nos harmônicos, né, que dá uma embolada. Normalmente a gente tem problema que é na região de entre 250 e 400 Hz, e esse clarity ele pega e cria um band rejection, né? Ele cria um paramétrico e tira a frequência de 250 Hz. Quanto mais você colocar, mais ele vai cortar para abrir esse buraco, que normalmente é onde a gente precisa fazer isso. E agora eu vou te explicar para vocês os modos que a gente tem no Bass Mint. Primeiro a gente tem o Saturate, que ele vai fazer uma saturação para tudo que estiver acima do cutoff. Eu vou colocar aqui o kick e vou aplicando com o Strength. Eu vou aumentando o Strength, vocês vão ver que ele vai aumentando a saturação no kick e vai dando um grave a mais. Vamos lá. Vocês percebem que ele dá uma distorção bem fraca. O Saturate ele é bem leve, ele continua deixando ainda limpo, ele não suja tanto o kick, mas é bem interessante quando você usa bastante. Dá para você usar quando você quer só um pouquinho, você pode usar ele. E interessante é explicar que tudo que está sendo distorcido é o que está acima de 45, aqui no caso, 45.9 Hz. O Resonate, o que ele faz? Ele cria esse filtro de High Pass Filter e ele cria uma ressonância na frequência de corte. Nesse modo, a gente tem um probleminha, eu gostei até, mas ele tem um probleminha por causa que você tem que fazer esse low cut e aí você acaba perdendo um pouco do grave. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem e vou mexer um pouco na frequência para a gente dar uma olhada. Ó, vocês veem que já está cortado, vou pôr o Strength aqui. Ele deu uma ressonância, vou descer aqui. Você vê que ele corta o grave.
Então o Resonate ele funciona assim, ele pega, corta a frequência e dá um pico nessa frequência de corte. Eu achei mais ou menos, não é o que eu usaria no caso. É, agora a gente vai no Octave, ele vai criar uma frequência, ele vai aumentar a frequência uma oitava acima do que tiver no cutoff. Então nesse modo ele vai aumentar mais a região de harmônicos que a gente tem e não a tônica em si, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deu para perceber que ele aumenta uma oitava acima do que a gente está no cutoff. Aí a gente tem o synthesizer, que é um clássico isso, né? É aquela coisa que a gente pega e cria um sine wave. O sine wave vai ficar na frequência que a gente estabelecer aqui no cutoff. E toda vez que tocar um kick, esse sine wave vai tocar no playback junto, ele vai abrir junto. Então ele tem uma síntese aí nesse modo. Então vamos ouvir aqui. Eu vou pôr mais alto que a gente vai escutar bem o sine wave, aí depois eu vou descendo para vocês ouvirem o efeito. Dá para perceber que tem um sine wave, né? Esse modo, você usando numa frequência bem grave, funciona legal. Eu acho legal esse modo. E agora vamos para o último modo, que é o Overfold. Overfold é um saturate, só que bem mais forte. Nesse modo a gente já sente a saturação, já sente a distorção no kick. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse modo é bom para quem gosta de fazer aqueles kicks de techno um pouco mais sujo e com um gravão mais forte. Ele funciona bem. Vamos colocar aqui para a gente ouvir. Vocês veem que esse daqui já dá aquele grau já com distorção, já põe aqueles harmônicos e dá aquela sujadona no kick. Também você não pode alastrar muito, porque se você distorcer muito grave fica difícil depois na hora da masterização. Mas é bem interessante. Com esse modo que eu vou deixar o kick, vou mexer nos outros botões para vocês entenderem e vou explicar também as opções que a gente tem aqui do lado. Porque tem algumas coisas que podem ajudar bastante quando a gente está mexendo aqui no modo que a gente escolher para trabalhar. Primeiro, vou mostrar o software que é o low cut. Vocês vão se ligar aqui, tirar um pouco do strength. Perceberam que quando eu coloco bastante a gente percebe bem que teve low cut. Vou deixar aqui mais ou menos. Aí a gente tem o shelving, que eu posso aumentar e abaixar também. E a gente tem o Clarity, que vocês vão perceber que ele vai criar um buraco mais ou menos ali nos 250 Hz. Deu para perceber que ele tira bastante, né? A frequência ali, se você põe bastante, ele abre aquele buracão mesmo no kick. Agora a gente vai entender esses botões aqui, essas opções que a gente tem do lado direito. É bem simples, na verdade, o que a gente tem aqui. A gente tem o anti-rumble, que ele vai cortar tudo que está para trás do 30 Hz. Eu gosto dessa opção, dependendo do que eu estou fazendo, num bass principalmente. Às vezes você pode usar também de um equalizador fora, mas aí você tem como já fazer esse shape de cortar os 30 Hz aqui. Vou ligar aqui no caso. E a gente tem também o MIDI Only. O MIDI Only ele funciona, para quem não sabe, a gente tem o estéreo dividido entre o MIDI e o side, que seria o sinal mono e o sinal estéreo. Quando a gente clica em MIDI Only, o efeito só vai ser aplicado no sinal MIDI, que é o sinal mono, o sinal que está no meio, né? A gente tem o Solo Bass, que aqui no Solo Bass a gente consegue escutar
apenas a frequência que está abaixo do cutoff. Vou mostrar aqui para vocês. A gente só está escutando o que está aqui, no caso, abaixo de 52,1 Hz. Vou aumentar aqui para vocês verem. Então, você tem como monitorar só a parte grave, que é a parte que não está acontecendo o efeito. A gente tem o Monobass. O Monobass é nada mais nada menos que o Monomaker, onde ele pega e corta todo o grave do sinal do side, que seria o sinal de grave que estaria no estéreo, né? Ele corta todo esse sinal de mais subgrave, né? A gente tem um soft clip, em que a gente consegue... É como se fosse um limiter, né? Que você força bastante o volume e ele simula um clipping, né? Um clipping analógico, que no caso não deixa a sua onda ficar tão destruída. Ele dá uma destruída, mas ele dá põe um pouco de harmônico, no caso às vezes fica bom, dependendo do que você quiser, do resultado que você quiser, mas se você pôr muito, ele também estraga também um pouco da onda. A gente tem também o bypass, que é para ligar e desligar, o plugin, que é só para você poder monitorar, você ver com efeito e sem efeito. E basicamente é isso, ele é bem simples esse plugin, tem várias ferramentas para você fazer o seu shape aqui. Eu vou colocar agora a base inteira aqui e vou colocar também um monobass para a gente fazer, vai ter certeza que esse sub vai ser um sub mono. E vamos ouvir aqui com a track, eu vou colocar com efeito e sem efeito para vocês ouvirem. Primeiro bypass. Agora eu vou ligar. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse plugin que é novo, o Bass Mint. Se você assina a Plugin Alliance, é só você ir no seu Plugin Alliance Manager no instalador, baixar, que ele já vai funcionar no seu computador. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo que a gente está fazendo aqui. Se você puder assinar nosso canal, ligar as notificações, dar um like no vídeo, para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Isso é muito importante para a gente. E vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, até a próxima.